Olá, gente! Sejam bem-vindas ao nosso novo episódio do Delas para Elas. E hoje estamos com uma amiga, colega de profissão, a doutora Tássia Lobonchenko, que eu tive que anotar porque eu chamei ela errada a vida inteira. Descobrimos hoje. E ela é urologista pediátrica e trouxe-a para contar a experiência dela na urologia pediátrica, que são temas muito, acho que importantes para as mães. Sim. Que a gente, muitas vezes, eu pego as crianças adultas, sabe? Os homens e muitas mulheres que não aprenderam isso na infância e ela está desbravando para conseguir orientar os pais para que eles deem uma educação melhor para os filhos de orientações. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Beca. E primeiro eu quero perguntar, como mulher, urologista, por que você escolheu fazer urologia? Foi totalmente sem querer. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, a gente voltou de férias. E aí, no primeiro dia de aula, eu vi que todo mundo já tinha algum estágio. Eu fui a única que, durante as férias, não corria atrás disso. Eu nem sabia que podia fazer isso. E aí, eu tava toda cabisbaixa, andando lá pelos corredores do Pedro Ernesto. E aí, um veterano meu, João Bosco, conhece? Sim. Ele me encontrou e falou assim: o que aconteceu? Por que você tá triste? Eu falei: poxa, todo mundo tem estágio, menos eu. Aí ele falou: olha, hoje tem reunião lá da URO, eu faço estágio lá, você quer conhecer? Eu falei: tá, vamos lá. E aí, na primeira reunião, né, já me perguntaram: o que é urologia? Gente, início do segundo ano, eu não tinha nem ideia, né? E aí eu fui apresentada à urologia, comecei a fazer estágio de pesquisa lá. E o meu primeiro projeto de pesquisa foi em hipospádia. Então já foi num tema de uropediatria. E aí desde aí eu comecei a acompanhar as cirurgias, né? Comecei a conhecer melhor os temas e ali no segundo ano eu falei: não, vou fazer urologia para fazer urologia pediátrica. E aqui estou eu. Aqui estás. E como é que foi a sua experiência como mulher urologista? Você, assim como eu, foi uma desbravadora de serviços, né? Exatamente. A pioneira. Não foi fácil, né? Pra você também, imagino que não tenha sido. Na verdade, eu nunca fui muito estimulada, né? Nem por professores, nem por outros colegas urologistas. Sempre ouvi muitas vezes, né? Urologia não é especialidade de mulher. Ouvi isso, assim, diversas vezes. Mas eu sempre soube o que eu queria e lá fui eu. Eu fiz residência de uro no Hospital Marcílio Dias, que é o Hospital da Marinha. E eu fui a primeira mulher, né, do serviço de uro lá do hospital. É um hospital militar. É um hospital militar. E assim, na primeira reunião, meu chefe, né, me chamou para conversar. E ele explicou justamente isso. Ele falou: olha, a gente nunca teve uma mulher aqui, né, no serviço, a gente vai ter que se adaptar. Porque querendo ou não, né, quando tinha só homem, faziam xixi com a porta aberta, se trocavam, né, o vestiário era só masculino. Então eles tiveram que ter, né, algumas adaptações ali, mas ele me garantiu, ele falou: olha, você é a primeira, a gente tá aprendendo, mas eu te garanto que vai ser um ambiente de muito respeito, né? Qualquer problema que você tenha, eu quero que você venha diretamente falar comigo. E assim foi. Assim, eu nunca tive nenhum problema ao longo da residência. E fiquei muito feliz de saber que logo depois que eu saí, várias outras meninas, né, escolheram lá o hospital do Marcílio Dias. Hoje em dia já tem até meninas do Corpo de Saúde da Marinha, urologistas mulheres. A Raquelzinha. A Raquelzinha é uma delas. E é muito Beijo, legal. Raquel! E é isso. E eu recebo também muitas mensagens de acadêmicas que foram da UERJ, na época que eu era lá do hospital da UERJ, falando: olha, tô fazendo residência de cirurgia geral porque eu quero fazer uro, porque eu me inspirei em você. Então, assim, esse retorno legal, que a gente recebe das meninas mais novas, né, é muito legal. E pergunta: o que você acha? Devo fazer? Sempre. E os pacientes, como eram? Surpreendiam? Pediam pra chamar o médico? O médico vai chegar? Eu passei por poucas situações assim, né, no Marcílio, de perguntar: mas quem é que vai me examinar, né? Cadê o urologista? Porque acho que não é os mais idosos, assim, né? Eu acho que na cabeça deles, acho que não existia urologista mulher, né? Mas eu passei por poucas situações e eu lembro que era bem legal porque
não tem como não comparar, assim, né? Mas eu acho que a mulher tem uma escuta um pouquinho diferente, né? Então, principalmente com os idosos. Acabou que no final eles faziam fila, pediam para ser atendidos por mim, porque eu perguntava como é que tava, como é que não tava, né? A gente ficava conversando, falava além ali, né, da consulta do preventivo. Vem, vira, vamos fazer o toque, cadê seu PSA? E assim, eu nunca tive problemas, assim, com paciente de não querer ser atendido por mim ou de fazer alguma gracinha. Eu não passei, pelo menos durante a residência, não sei por ser um hospital militar também, né, que existe também uma certa, né, hierarquia, mas eu não passei por nenhuma situação constrangedora, assim, ao longo da residência. Que bom, porque eu já tive paciente que falou pra mim que não queria ser atendido por mulher. Jura? E eu tive paciente no consultório que entrou na sala e falou, eu só tô aqui porque eu tô numa emergência, porque senão eu não estaria aqui. Eu já tive. E na urologia pediátrica não tem esse problema, né? E aí me conta, na urologia pediátrica, como é que é a sua rotina no consultório? O que você vê de mais comum? Qual é, assim, fimose é a patologia mais comum? Qual é a prática do dia a dia? Fimose eu acho que é o carro-chefe, né, da urologia pediátrica. Mas a gente pega muito questão de testículo que não desceu. Eu hoje em dia atendo muita questão com disfunção miccional, né, que é a dificuldade de controle do xixi, que pode se apresentar com infecção urinária, escapes diurnos, xixi na cama. Uma consulta que, assim, não tem uma semana sem atender um caso. São famílias com dúvidas com relação ao desenvolvimento, né, acham que o pênis não está desenvolvendo. Isso é uma consulta campeã. E mães com dúvidas em geral, assim, eu percebo muitas dúvidas, às vezes básicas, sabe, por falta de orientação. Como higienizar, né? Às vezes a mãe vem, marca uma consulta de emergência desesperada, o pênis do meu filho tá saindo pus, quando a gente vai ver é o esmegma. Então eu acho que ainda falta muito essa orientação, de coisas básicas mesmo, né? Do dia a dia, do cuidado, como é que eu lavo, como é que eu não lavo, qual sabão usar, com que idade eu tenho que ir avaliar a fimose. Então, vamos lá. Orientações básicas. Com que idade você tem que se preocupar com a fimose? O que é fimose? Vamos lá. Começando, né, do começo. Fimose é a incapacidade de abrir o prepúcio, que é aquela pelezinha, né, do pênis, e expor completamente a glande. E lembrando que a fimose acontece, né, naturalmente, 97% dos meninos nascem com a fimose, isso não é um problema. E a tendência é que ela vá se resolvendo espontaneamente, geralmente até os 3 anos de idade. Então, se o seu filhote não expõe, né, a cabecinha do pênis toda, até os 3 anos de idade, aí sim tá indicado um procedimento, né? Mas o tratamento da fimose não é só cirúrgico. Nós temos, né, uma opção de tratamento clínico com uma pomada que me assusta muito o quanto que essa pomada é usada sem orientação, né, sem recomendação médica, sem acompanhamento, porque é uma pomada à base de corticoide e infelizmente usam como se pomada não fosse remédio. E essa pomada pode ser usada a partir de 1 ano. Então, na verdade, o acompanhamento com o urologista pediátrico pode começar um pouquinho mais cedo, né? Então, antes, a partir de 1 ano. E aí, tá na dúvida, leva a partir de 1 ano. E seguindo na fimose, passei a pomadinha, segui a orientação, ainda não está expondo satisfatoriamente. E aí? A partir dos 3 anos já teria indicação de fazer o procedimento que chama postectomia, né? Que é a remoção do prepúcio. Como é que é esse pós-operatório? Como é que funciona a cirurgia? A gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação. Eu tenho um bebê que vai fazer 3 anos, ele tem uma certa dificuldade de exposição, ele expõe. Esse é o problema da mãe, que não fica ali forçando. Mas ele não pode forçar. Não, que não fica tentando, abrindo de rotina. Ele não quer, eu fico quieta, eu sei que ele expõe a grande maioria das vezes, que isso vai sair, então eu deixo a criança na paz do senhor dela. Mas ele tem uma hidrocele, ele tem uma outra alteração que é a aguinha no testículo, um cistinho de aguinha, na realidade. E que eu falo que eu não quero operar. Como as mães têm essa virada de chave que precisa operar, como é que elas se sentem tranquilas para...
Você receber, né, a notícia que seu filho tem algum diagnóstico cirúrgico é muito difícil. Eu também sou mãe, né? Então, o que a gente faz? A gente trabalha no consultório de uma maneira que a gente acolhe não só a criança, a gente acolhe a família inteira. Então, o que a mãe fica nervosa é não saber, não ter a explicação, né, adequada. A gente explica quantas vezes for necessário. Ela saber que no pós-operatório ela vai ter todo o acompanhamento, né? A gente fica ali conversando diariamente como está, como não está, quer mandar uma foto. Então, na verdade, a mãe ela precisa se sentir segura para poder entregar o seu filho. Então, ela tem que saber que a nossa equipe de anestesia, né, é uma equipe pediátrica que vai saber tratar o seu filho, né? Porque a criança não é um adulto pequeno, né? Existem particularidades, inclusive na questão anestésica. Então, todo esse trabalho a gente faz antes, né? Tem uma consulta de pré-operatório, onde todas as orientações são passadas. No dia da cirurgia, a gente faz toda uma brincadeira lá no centro cirúrgico com a criança, de uma maneira que ela, na verdade, não perceba, né, o que está acontecendo. Tudo muito lúdico, com muito carinho, né? A gente está atualizando a família em tempo real do que está acontecendo lá dentro da sala de cirurgia. Então, todo esse acolhimento faz com que, aos pouquinhos, a mãe vá aceitando um pouquinho melhor a ideia de ter que passar por uma cirurgia. E o pós-operatório? Como é que é normalmente? Pós-operatório, eu até brinco assim, né? Eu falo, nenhuma criança faz repouso, seu filho também não vai, né? Então... Não espere. Vou dar o exemplo da cirurgia da fimose, né? A criança tem que ficar ali em torno de 7 dias num repouso relativo. O que é um repouso relativo? A gente vai evitar situações que possa dar uma pancada ali na área da cirurgia. Então ele pode ir a um cinema, pode ir a um teatro, pode ir a um restaurante, pode dar uma voltinha, mas a gente não vai botar a criança num pula-pula, né? Não vai levar na casa do amiguinho que o menino tem brincadeira bruta, vai ficar sem ir à escola, então na verdade perde 5 dias de aula. Mas a criança, ela tem uma recuperação incrível, né? É muito diferente do adulto. A criança às vezes faz uma cirurgia enorme, no dia seguinte parece que nada aconteceu. Na cirurgia da fimose, né? Nos 2 primeiros dias, fica ali com um pouquinho mais de sensibilidade, né? Mas a gente faz analgésico regular e, assim, com 1 semana eles já estão bem acostumados. Como se nada tivesse acontecido. E já pode voltar, né, às atividades, pode voltar à escola. Só a atividade física que a gente segura mais um tempinho. E os pontos caem sozinhos na grande maioria das vezes. Sim. Não precisa tirar E lembrando ponto. que existem 2 técnicas, né, de cirurgia de fimose. A minha equipe, a gente só faz a cirurgia convencional, né, que a gente chama, que é a remoção realmente do prepúcio com corte, e depois a gente dá uns pontinhos que são absorvíveis, vão cair sozinhos, não precisam ser retirados. E tem outra técnica que você bota um anel. Isso. Chama Plastibel, que a gente particularmente não gosta, né? E a gente não usa, mas assim, existe essa opção. Existe essa opção, né? Não é errado fazer, muitos cirurgiões usam, mas a nossa equipe em particular não usa. E voltando para o tema de orientações básicas que todas as mães deveriam fazer. Quando a criancinha não expõe a cabecinha do pênis, tem que forçar? Não, tem que machucar? Jamais. Então assim, a orientação básica é, desde o nascimento, assim como a gente higieniza, né, a orelha, o pé, enfim, a gente precisa higienizar o pênis, né? E antigamente existia, né, uma orientação de fazer a tal da massagem da fimose, que isso sim não se faz mais. O que era a massagem da fimose? Era orientar a família a ficar fazendo trações repetidas ali do prepúcio na tentativa de abri-lo. Só que o que né, percebeu ao longo do tempo? Que essas trações repetidas e forçadas faziam fissuras, né, que são cortezinhos que às vezes a gente não consegue ver, mas que ficam ali. E isso, quando cicatriza, aí sim faz uma fibrose, fecha e aí diminui a chance dessa fimose abrir depois espontaneamente. E aí a gente saiu, né, de um extremo da massagem do pênis pra lavar só por fora. Né? E aí muitos pediatras, enfim, passaram a orientar, lava por fora, não precisa abrir, isso vai se resolver. Gente, nem lá nem cá, né? Eu acho que o meio termo, o bom senso, assim como a gente higieniza o restante do corpo, a gente precisa também higienizar ali a região genital. Então, assim, qual que é a orientação?
diariamente no banho, desde que nasce. A gente vai abrir ali o prepúcio o quanto a pele permitir. Aí muitas mães me perguntam, né, qual é o limite? Aí você vai abrir. Quando a pele parar, você para, né? Muitas vezes, se você fizer uma forcinha a mais, vai abrir mais. Mas se você estiver fazendo uma forcinha, está errado. Então, qual é o limite? Até onde a pele permitir. Lavou com água e sabão neutro. O que é sabão neutro? Sabão com mínimo de química, com mínimo de perfume, né? Na maternidade, a gente muitas vezes recebe um sabão, né? Que a gente não vai citar nomes, mas é um sabão que é bem cheirosinho, que dá aquela memória afetiva pra gente, né? E a gente acaba que continua usando. Mas a maioria desses sabonetes que tem muito perfume, né, podem agredir ali a região. Tem que pensar que ele tem a mucosa também, né? Então, evitar sabonete de glicerina que resseca. Então, tentar fazer o sabonete mais neutro. Pouco perfume, evitar glicerina. Lavou, no final do banho, secou e é isso. Não precisa ao longo do dia, na troca da fralda, ficar abrindo, ficar puxando, não. Simplesmente no banho, abriu, lavou, secou. É isso. E se tiver aquela secreção branquinha ali, quando você expõe, o que é isso? Vamos lá. O nome disso é esmegma, tá? Então, todo menino nasce com o prepúcio ali fechadinho e aos pouquinhos o corpo vai gerando ali, tipo uma... Falando assim, grosseiramente, né? Vai tipo fazendo uma descamaçãozinha ali para descolar esse prepúcio da glande e isso vai juntando uma massinha, né? Essa massinha não é sujeira, não é pus, não precisa se desesperar. Eu recebo muitas mães no consultório pedindo consulta de encaixe de emergência. Tá saindo pus do pênis do meu filho. Gente, o esmegma não é pus, não é sujeira, tá? O esmegma é nosso amigo, eu brinco, né? Porque ele ajuda nesse descolamento. Então, conforme, né, a fimose vai abrindo, vai naturalmente aparecer essa massinha. E a orientação é lavar, água morna, aos pouquinhos isso vai saindo. Não precisa espremer igual cravo, não precisa futucar com cotonete, não precisa ter pressa. Conforme você vai dando banho, essa massinha vai saindo naturalmente. Então, essa massinha, as mães podem ficar tranquilas, Sim. só limpar da melhor forma possível, tá? Vou interromper ela aqui um pouquinho, vou encerrar aqui esse bloco com a doutora Tássia Lobonchenko, urologista pediátrica. A gente volta no próximo bloco, tá? Não deixem de seguir o canal, ativarem o sininho, deixar o seu like, tá? Ela volta para contar mais sobre as orientações, medidas normais, dicas de como cuidar da sua criancinha da forma de como? Prevenção, educação. O que a gente tem que estar atento para garantir que esse menino, né, tenha um desenvolvimento saudável. Daqui a pouco ela volta, gente. Um beijo. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Delas para Elas. Desculpa. Bem-vindas! Estou aqui hoje para impedir isso. Eu fiz residência de uro no Hospital Marcílio Dias, que é o hospital... Como é que isso me gostou assim? Ligou sozinho, hein? Ligou sozinho, desculpa. É muita energia. Espírito. E... deu um branco agora no que eu ia falar. Blá, blá, blá. Vai funcionar. Tem falha nossa? Agora tem. Agora tem. Eu já pedi tantas vezes pra ele pra fazer. Eu sou campeã nisso, ai meu Deus.